Bom, muito obrigado. Depois dessa apresentação, nem tem muito o que falar, mas só queria perguntar se vocês estão com fome. Eu sempre caio na hora de que as pessoas estão com fome, né? Mas eu vou mostrar umas fotos de comida, de uns pratos aqui, vamos ver se estimula vocês um pouco. Um pouco mais, né? Então, vamos lá. Então, o meu tema, eu quero falar um pouquinho do como tudo isso que está sendo discutido, todas as propostas, o Akatu, o Slow Food, como esse momento todo se reflete na gastronomia, né? Porque, às vezes, apesar de a gente estar muito próximo, né, à gastronomia, da cultura, da sociedade, da nutrição, às vezes parece que a alta gastronomia está num mundinho à parte lá da elite, pirando lá umas coisas nada a ver, mas está totalmente interligado, eu vou mostrar para vocês. Bom, então, o que é cozinha contemporânea? Né? Então, vamos começar com uma enquete aqui para vocês. Vendo essas duas fotos, o que vocês acham que é cozinha contemporânea? Quem acha que é a foto da minha direita, levanta a mão. E quem acha que é essa aqui? Que legal. Bom, também depois das palestras que vieram antes foi fácil, né? Então, esse aqui é um prato, são dois pratos, na verdade, de dois restaurantes super famosos, renomados, de ponta. O primeiro é o do El Bulli, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas foi um restaurante que foi referência durante muito tempo, né? Do Ferran Adrià, enfim, trouxe muitas tendências. E aí esse era um prato dele, então era um caviar de tangerinas lá da Espanha, tudo. E esse é um prato do Noma, que é o restaurante que foi eleito o melhor do mundo nos últimos 3 anos. Você vê que é uma hortinha, então as coisas estão mudando, né? Vocês vão entender melhor daqui para frente. Tá? Então, deu para ver que vocês já estão ligados, mas contemporâneo, no dicionário, nada mais é do que o nosso tempo atual. Né? Então, cozinha contemporânea, que às vezes parece uma coisa muito complicada, meus clientes mesmo me perguntam, o que é esse negócio de cozinha contemporânea? É a cozinha do nosso tempo, pronto, é isso, tá? Não precisa ser mais complexo do que isso. Tá? E se a gente procurar uma definição de cozinha contemporânea, nos restaurantes, às vezes parece um pouco chato também. Então, o que é cozinha contemporânea? Te mostra a foto de um prato. Então, eu achei uma definição melhor. Eu não vou ler tudo isso, fiquem tranquilos. Mas achei uma definição melhor na arte contemporânea. Porque a cozinha também é uma arte, né? São artes culinárias. Então, nossa grande... internacionalmente, na divisão das disciplinas, tudo a gente está nas humanas e nas artes, tá? Apesar de ter muito de ciência também. Então, eu grifei aqui para pincelar o que é mais importante. Então, é atualidade, é globalizado, né? Então vem a questão lá de pensar global, agir local, é diverso, é eclético, e o mais importante é que promove um diálogo cultural com família, com a comunidade, com a nacionalidade. Então é isso. Então, contemporâneo é você estar ligado em tudo que está acontecendo. Então, isso que acontece nos restaurantes nada mais é do que um reflexo do que está acontecendo na sociedade. Né? Então, apesar, às vezes, os chefes terem um ego enorme e achar que eles que estão dando a tendência, na verdade, eles são mais reflexo do que tendência. A gente tem um papel... como a gente está antenado, geralmente está captando essas tendências muito bem, a gente tem um papel de ensinar e de divulgar, muitas vezes de ensinar como usar melhor, como usar o alimento como um todo, mais educativo, mas a gente é um reflexo do que está acontecendo na sociedade. Né? Vamos lá. Estou sendo sabotado aqui. Bom, só para vocês entenderem um pouco, então, como isso se distribui no tempo, fiz uma linhazinha, tá? Só para vocês entenderem, eu não vou entrar a fundo aqui em cada parte, porque, enfim, isso que eu poderia falar um congresso inteiro só de história da gastronomia, né? Então, começou lá na antiguidade, com o uso do fogo, mudou toda a forma como eram feitos os alimentos, um uso ritual dos alimentos, então, nesse começo... No Egito, na Grécia, no Império Romano, tinha uma coisa ritual muito forte dos alimentos. Depois veio a Idade Média, então foi aí que o alimento começou a ser usado como status social, né? Tinha aqueles grandes banquetes dos nobres,
e os plebeus comiam o que era... Isso não mudou muito, né? Mas, enfim. Mas como status social, e o status era, na verdade, ter acesso, né? Tem comida que uma faixa da população tem acesso e comida que outra faixa não tem, né? E até hoje isso se perpetua, infelizmente, mas começou aí, com os grandes banquetes, com o uso de especiarias, né? Daí veio um período um pouquinho mais para frente, não sei se conseguem ler, mas é 1400, 1500, que aí veio uma demanda maior ainda de especiarias, que tiveram as navegações, o descobrimento do Brasil, essa coisa toda. E aí que também começou essa coisa da alta cozinha, né? Então, nos palácios, nos nobres, começaram aí a ter livros de gastronomia. Foi mais ou menos nessa época que a gente tem relatos de organizar, de ter livro, de ter a coisa mais organizada, né? Bom, depois veio um período da Revolução Industrial, e o que aconteceu na Revolução Industrial e das guerras e tudo foi um avanço muito grande na tecnologia. E aí, nesse avanço da tecnologia, a agricultura também avançou muito. E tinha muito essa questão, né, que a Denise, eu sou péssimo com nomes, mas falou que como a gente vai alimentar o mundo, né? Como a gente vai alimentar o mundo? Então, vamos criar métodos de produção industriais. Então, enfim, foi aí que começou essa coisa, e daí teve as questões de transporte também, começou comida enlatada, né? Começou formas de preservação, tá? Bom, e aí, nessa época que também eu botei algumas pessoas, alguns cozinheiros, né, que se destacaram, e bom, nessa época toda foram os franceses, né, que tinham destaque. Então foi a época do Escoffier e do Carême, que faziam os grandes banquetes. E quem lembra das aulas de técnicas dietéticas, foi o Escoffier que inventou aquela coisa toda de Brunoise, Julienne, que vocês sofreram lá, foi ele, tá? O grande mérito do Escoffier, na verdade, ele tinha um background militar, então ele que organizou e padronizou toda essa coisa da cozinha. Por isso que é uma hierarquia, porque é uma pessoa que tinha um histórico militar que organizou também com hierarquia militar. Tá? E aí ele resolveu padronizar, como ele era francês, os termos todos ficaram em francês para a gente sofrer até hoje. Tá? Bom, depois veio os tempos mais modernos, uma evolução maior ainda de equipamento, de forno, de fogão, dessa coisa toda. E aí veio um movimento que chama a Nouvelle Cuisine, que foi da época do Bocuse, do Trogros, do Alain Ducasse. E o que eles fizeram, na verdade, que é interessante, foi pegar aquela cozinha tradicional e valorizar mais os ingredientes. Foi aí que começou a valorização dos ingredientes e tornar essa cozinha um pouco mais leve, né? Então, foi aí que tirou a farinha dos molhos, né? Então, em vez de fazer um molho engrossado com farinha, vamos fazer uma redução. Tudo isso começou nessa época, tá? Bom, e aí, quando a gente está falando de contemporâneo, a gente está mais aqui nessas últimas 2 décadas, né? Então, que apesar de estar nos últimos 20 anos, mas tem uma diferença muito grande de 2000 para a década de 2010. Então, em 2000, o que aconteceu? Foi o boom da internet, né? Quando a gente começou lá com a internet de escada, aquela coisa toda, mas depois cresceu muito rápido. Então, veio a globalização, tecnologia, e é o que aconteceu na cozinha: experimentação, método científico, e aí veio o Ferran Adrià, os espanhóis, com aquela coisa super tecnológica que a gente começou a chamar de cozinha molecular, né? Mas é um reflexo desse momento do mundo. E agora, na década que a gente está vivendo, quais que são as questões, as grandes questões, né? Aquecimento global, crise migratória, né? Daí tem as novas mídias, mas tem todas essas questões de ecologia, de sustentabilidade. Agora a gente está preocupado com isso. Então, tem todo um movimento que chama neo-rural, que é de pessoas voltando para o campo, para uma coisa mais natural. Parece que é uma espécie de pêndulo, né, na minha visão. Teve uma coisa tecnológica ao extremo, agora, opa, acho que a gente deu uma exagerada, vamos para o outro lado um pouquinho. E talvez a gente caminhe para o meio termo, não sei. E aí quem começou a se destacar foram pessoas como o Dan Barber, que é um cara que trabalha muito com o solo, né? Ele não está preocupado nem com o ingrediente final, está preocupado com o solo.
vem o René, que é do Noma, que aí ele é da Escandinávia, ele faz um trabalho incrível de trabalhar com ingredientes locais de lá, ele vai, enfim, vai caçar, ele tem uma estação só vegetariana no restaurante dele, então está muito ligado com isso que a gente estava falando aqui agora há pouco, está refletido lá nos restaurantes. Tá? Bom, isso aqui, quem quiser ver, está no site lá do 50 Best, mas é para ilustrar. Então, aqui tem uma lista, nas últimas 2 décadas, todos os restaurantes que foram eleitos os melhores. E isso aqui é muito interessante desse lado, que a cada ano, isso não é muito divulgado, mas a cada ano, todos os chefes dos restaurantes que estão na lista dos melhores votam para escolher quem foi o chefe mais influente daquele ano. E aí você vai ver que começa mesmo lá com o Pierre Gagnaire, com o Blumenthal, com o Ferrand, né, que foi o principal dessa primeira década, e depois a gente começa a vir para o Dan Barber, para o Alex Atala, né, que é o brasileiro que teve mais destaque. Por quê? Falando da Amazônia, né, valorizando os ingredientes da Amazônia. Bom, aí vem o Roca, vem o Virgílio Martínez, que faz um trabalho com comida andina. Bom, e no Brasil, né? Em paralelo, eu falei um pouquinho do Atala, mas em paralelo com isso tudo, o que está acontecendo no Brasil? No Brasil, o momento, nas últimas 2 décadas, é de valorizar os ingredientes brasileiros e o que é nosso. Não só os ingredientes, como as técnicas, né? Então, foi falado do Guaraná, né? Então, tem a forma dos Baniwa de fazer a pimenta. Então, a gente está descobrindo e valorizando as coisas do Brasil, né? Há um tempo atrás, porque eu trabalho com eventos... Obrigado. Ela está me mostrando a plaquinha já, daqui a pouco eu dou um chute. Mas eu não vou prender vocês demais, tá? Bom, até perdi meu fio da meada. Eu ia dizer que há um tempo atrás eu trabalho com um público que está disposto a gastar muito dinheiro, né? Então, são chamados, eu não gosto desse termo, de formadores de opinião, sei lá, mas o importante é assim, que há um tempo atrás, se eu falasse que ia fazer um vinagrete de feijão fradinho, era impensável. O cara falando, você está brincando, eu quero comer um foie gras. Né? Então, mudou muito. Assim, eu vejo a forma como o meu cliente aceita e pede também mudou. Né? Então, uma visão um pouquinho otimista, esse movimento está acontecendo e talvez vai acontecer de verdade. Assim, apesar de a gente ficar meio reticente, às vezes, com tanta notícia que vem, né? Mas a gente vê que até nessa faixa as pessoas acham super bacana. Pô, você vai fazer uma caldeirada vegetariana, então, sabe, uma coisa bem brasileira, mas com uma pegada vegetariana, enfim. E aí uma coisa que a gente está aprendendo também é estudar um pouco mais, né, a formação da cozinha brasileira e ver que ela está muito mais ligada aos biomas do que aos estados. Né? Quem fez essa divisão por estado, na verdade, foi a Embratur, para facilitar, para facilitar o turismo, que é mais fácil falar, cozinha de São Paulo, cozinha de Minas, cozinha de não sei o quê, mas a formação é no bioma. Então, os ingredientes, os preparos que você come em Belém, em Manaus, não são tão diferentes assim. Você vê que tem uma raiz só. O interior de São Paulo e o sul de Minas é praticamente o mesmo tipo de comida, porque foi formado naquele bioma, né? Cozinha do Cerrado. Tem uma exceção que não aparece aqui, que é o recôncavo baiano, que aí teve uma coisa cultural muito forte, que é essa da matriz africana, que aí tem o uso do dendê, essa coisa toda. Mas, fora isso, quem manda são os biomas. Tá? Bom, isso aqui é um exemplo. Tá? Deixa eu só voltar um slide aqui. E aí tem algumas coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o Brasil é muito grande, né? O Brasil é um continente. Acho que tem pessoas do Brasil todo aqui. E, às vezes, a gente tem essa coisa, vamos valorizar o Brasil, então agora eu só uso o ingrediente da Amazônia. Pô, a Amazônia está lá do outro lado. Aonde que a gente está? A gente está na Mata Atlântica. Né? E, hoje em dia, em São Paulo, é mais fácil você ir num restaurante de comida da Amazônia, comprar um tucupi, comprar um ingrediente da Amazônia do que uma fruta da Mata Atlântica. Por incrível que pareça. Né? É mais fácil eu consumir um açaí do que uma grumichama ou uma fruta daqui, né? Milhões de vezes mais fácil. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também e pensar local dentro do Brasil também. Né? A gente vai fazendo várias escalas.
Então, eu trouxe exemplo um prato que eu fiz num jantar no escuro até, né, que a gente fez sobre... O tema era Mata Atlântica. Então, esse é um prato que foi inspirado na cozinha de Belém. Eu tinha feito uma viagem para Belém, que eles comem muito peixe frito com açaí. Quem comeu já peixe frito com açaí? Então, sabe que é uma delícia, né? Mas aí o que foi, mas peixe frito, frito com açaí aqui, como que eu vou fazer? Vou pegar um peixe local, né? Então eu peguei uma sororoca, não sei se vocês conhecem sororoca, um peixe do nosso litoral que é delicioso. Isso é uma questão também, porque a gente tem um litoral e uma rede fluvial enorme e a gente consome 4, 5 tipos de peixe, né? Mas não vou entrar nisso agora. Então, um peixe local, e em vez de usar açaí, eu usei o jussaí, que é um açaí açaí não, é uma polpa do Jussara, que é o palmito nativo aqui da Mata Atlântica, ao invés do açaí, que é lá do Nordeste. E o sabor é muito similar. Então, é um prato de inspiração do Nordeste, usando ingredientes daqui, e está empanado na mandioca. Tá? Quem quiser saber mais, entra lá no site do Ateliê no Escuro, sempre tem um jantar. Bom, então, o momento atual, né, o que está acontecendo no mundo hoje, é que você vai num restaurante de ponta e você recebe um prato assim. Isso era totalmente inaceitável 10 anos atrás. Imagina você chegar, vou num restaurante 3 estrelas, super famoso, e receber um prato com uma cenoura, um nabo. Acho que você levantava e ia embora. E hoje é isso, entendeu? Esse é um prato do Blue Hill, que é um restaurante do Dan Barber, que, na verdade, cada vegetal desse tem uma história incrível, assim, de um produtor, de como ele trabalhou aquele solo, da complexidade do solo, né, sabe, de não usar ingredientes vazios. Até ele fala que também, hoje em dia, tem o orgânico industrial, né, que é uma fazenda de orgânico que põe o mínimo necessário, mas é muito mais complexo do que isso. Né? A gente tem que ir para o pequeno produtor, a gente nem entendeu tudo ainda. Né? Então, a gente tem que falar sobre fermentação, a gente tem que, enfim, é enorme isso. Então, hoje a gente tem pratos que são assim, que contam a história daí de cada ingrediente. Né? Então, hoje, né, mostrando que a gastronomia é um reflexo do mundo atual, quais são as preocupações das pessoas? A ecologia e a nutrição também. Né? Eu falei dos cardápios, mas os meus clientes, para mim, o meu maior termômetro sempre são meus clientes. Tem uma preocupação enorme. Hoje não tem como eu fazer um evento se eu não tiver uma opção vegana. Não importa se é um evento corporativo, se é um casamento, se é um jantar petit comité, tem que ter uma opção vegana, uma opção vegetariana. As pessoas querem comer bem, mas sair leve. Lá vem ela de novo. Quer sair leve, né? Ter sabor, mas ser leve. Então, a gente sente assim, diretamente, assim, tá? E aí, isso que eu chamei de evolução dos cardápios. Né? Bom, então, qual que é o futuro? Né? O que está acontecendo? Na verdade, o futuro, que eu acho que é essa história do pêndulo que eu falei, a gente está olhando muito para o passado, para definir esse novo futuro. Né? Acho que eu tenho essa sensação, passando da medida, vamos dar uma olhada ali para trás. Então, hoje você vê restaurantes de ponta, todos estão usando brasa, vamos voltar a usar o fogo, em vez de micro-ondas, o sous vide, não sei o quê. Vamos trabalhar com fermentação, vamos trabalhar com kefir, com técnicas milenares de preservação. Então, eu acho que o futuro hoje está sendo um pouco esse olhar para o passado. Tá? E aí, trouxe algumas frases dessas pessoas que eu referenciei aqui, que vão ilustrar bem. Tá? Então, a primeira é do René, que é do Noma, que ele fala: não há conflito entre uma refeição melhor e um mundo melhor. Então, o que é isso? Tem que ser integrado. Né? Se você está buscando uma refeição boa de verdade, você está buscando um bom ingrediente e boa ecologia. Né? Aí vem o Dan Barber, fala: quando você busca um excelente sabor, você também busca uma excelente ecologia. E ele fala uma coisa que é simples, mas é muito poderoso, é que a chave de tudo isso é o sabor. Porque o sabor é melhor. Então, quando você tem um ingrediente melhor e está tudo fluindo melhor, o sabor é melhor. Então, é aí que tem a chave para essa virada. Então, porque também não adianta, né? Foi o que também ela falou, não adianta você fazer um negócio que conceitualmente é maravilhoso, se o sabor não for bom, é muito difícil você convencer as pessoas. Só que, para nossa sorte, o sabor é melhor. Bom, e aí tem o Ferran, que tem essa coisa de inovação, né? Então, ele fala: quando você vai até o limite, não é nem mais sobre cozinhar, está na hora de expandir os limites. Então, não tem fim. Tá?
E é isso. Tá aqui, tá.